Eu tenho uma apresentação. Grande mestre, grande líder, maravilhoso. Eu tenho uma apresentação, se for possível colocar, por favor. Apresentação, por favor. Talvez eu estoure um pouquinho o tempo, mas vou tentar fazer rápido, tá, senador? Só para, porque, como eu sou o primeiro, me pediram para fazer uma visão geral da... Aliás, se o senhor tiver interesse... Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Vou passar para o Eduardo. Bom, Eu vou ler e passo para o Eduardo. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite passado essa audiência na CCJ, cumprimentar o presidente, senador Confúcio Moura, cumprimentar o prefeito Eduardo Paes, doutor Paulo Zukovski, o secretário Flávio. Me pediram para fazer uma introdução. O tema hoje é basicamente, dentro do PLP 108, ele tem várias partes. Os temas que nós vamos tratar hoje são basicamente o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a questão da distribuição do produto da arrecadação do IBS. Os demais temas já foram tratados nas demais audiências que foram aqui feitas. Bom, com relação ao Comitê Gestor do IBS, eu acho que tem um ponto importante para a gente entender. Às vezes as pessoas falam, não, o Comitê Gestor eu estou levando para Brasília o poder dos estados e municípios. Não é verdade, queria deixar isso claro. O Comitê Gestor do IBS, ele é, na verdade, o meio pelo qual os estados e os municípios exercem de forma integrada competências operacionais e de gestão do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, criado pela reforma tributária. Então, o Comitê Gestor, na verdade, não é um ente estranho aos estados e municípios. Ele é os estados e municípios que estão atuando de forma conjunta através do Comitê Gestor. Às vezes, senador, a gente ouve falar que o Comitê Gestor vai ter muito poder. Na verdade, não. A função do Comitê Gestor são funções de natureza administrativa, operacional. Ele, inclusive, não tem poder, por exemplo, ao contrário do CONFAS hoje. O CONFAS pode conceder benefícios fiscais, autorizar a concessão de benefícios fiscais. O Comitê Gestor não tem esta competência. O Comitê Gestor ele não legisla, embora ele tenha, sim, a competência de interpretar a legislação do IBS. Então, quais são as competências que são competências privativas do Comitê Gestor? Editar o regulamento único do Imposto sobre Bens e Serviços. Segundo, uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do IBS, atuando em conjunto com a Receita Federal nos temas comuns ao IBS e à CBS. Então, basicamente, interpretação da legislação. Quem faz a legislação é o Congresso Nacional através da lei complementar e os estados e municípios ao definirem as alíquotas do imposto ou o cashback, se eles quiserem dar um cashback maior do que o que está previsto de forma geral na lei. Terceiro, arrecadar o IBS, efetuar as compensações, ou seja, compensar débitos e créditos e distribuir as receitas entre os entes federativos. Ou seja, a compensação de débitos e créditos é feita de forma centralizada, mas a receita que não gera direito a crédito pertence aos estados e municípios. E, por último, hospedar o contencioso administrativo do Imposto sobre Bens e Serviços, mas, de novo, o contencioso administrativo vai ser exercido conjuntamente pelos estados e municípios através de representantes dos estados e municípios. Bom, por que o Comitê Gestor é importante? Eu acho que esse é um tema que às vezes as pessoas não entendem. Ele é importante por vários motivos. O desenho do Comitê Gestor, ele tem vários efeitos do ponto de vista do desenho da reforma tributária. Primeiro efeito, ele permite ter um IVA municipal, um Imposto sobre Valor Adicionado Municipal. No Brasil, nós temos cobrança de tributos sobre bens e serviços, sobre operações com bens e serviços no nível federal, estadual e municipal. Na hora que se criou o IBS, que é de competência conjunta dos estados e municípios, não tem como implantar um IVA de nível municipal, a não ser com modelo de arrecadação centralizada. A grande maioria dos municípios brasileiros hoje não tem competência para ficar gerindo um sistema de débitos e créditos e, portanto, o Comitê Gestor permite que tenha um IVA municipal. Segundo, existem outros modelos de implantação do IVA em federativo, sem que seja com um modelo de comitê gestor. Esse é um modelo novo do ponto de vista mundial. Mas esses outros modelos que foram analisados,
Um deles é a alíquota zero nas transações interestaduais. É um desastre por conta do risco de fraudes que você cria numa situação dessas. O outro é você arrecadar no estado de origem, o estado de origem transferir o recurso para o estado de destino para poder implementar o princípio do destino, que é a base do bom imposto sobre o valor adicionado. Só que, neste caso, você passa a ficar dependendo, cada ente da federação, de repasse de outros entes. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem experiências não muito boas, às vezes, repasse entre esferas federativas. Terceiro ponto, que talvez seja um dos mais importantes no desenho do Comitê Gestor. A arrecadação feita de forma centralizada, através do Comitê Gestor, permite uma transição para a distribuição da receita, que resulta da reforma tributária, num prazo extremamente longo, em que uma parcela decrescente é distribuída conforme a participação de cada ente na receita atual, e uma parcela crescente é distribuída conforme o resultado da aplicação do princípio do destino sob uma base ampla de bens e serviços. Ou seja, essa transição federativa de 50 anos, na verdade, ela foi muito importante para poder viabilizar politicamente a reforma tributária, porque senão você teria entes que aumentam a participação no bolo, outros que reduzem, aqueles que reduzem criariam uma resistência muito grande, e a alternativa seria uma compensação pela União, que teria um custo extremamente elevado no momento em que a situação fiscal do país não permite fazer essa compensação. Então, o Comitê Gestor permite isso. E, do ponto de vista dos contribuintes, senador, o Comitê Gestor ele é a garantia de ressarcimento ágil dos saldos credores acumulados pelas empresas. Então, por exemplo, um exportador, hoje, ele acumula um saldo credor de ICMS, é um inferno para conseguir recuperar o crédito acumulado que ele tem, que é um recurso que pertence a ele. É um recurso que foi pago, vendeu com a alíquota zero, que tem que ser devolvido a ele, mas hoje é muito difícil conseguir recuperar. No modelo de Comitê Gestor, o ressarcimento é feito pelo Comitê Gestor e, portanto, reduz-se o risco de que um aperto de caixa de algum ente federativo dificulte o ressarcimento dos saldos credores para os contribuintes. Bom, o Comitê Gestor tem algumas outras atribuições, e aí não são atribuições privativas. Primeiro, é a coordenação das atividades de fiscalização que permanecerão a cargo das administrações tributárias dos estados e municípios, mas existe uma preocupação muito grande para que isso não gere uma complexidade, que não tenha, por exemplo, vários entes fiscalizando o mesmo fato na mesma empresa ao mesmo momento, e por conta disso foi criado dentro da Lei Complementar no PLP 108, prevê-se critérios de titularidade e cotitularidade para o lançamento e de possibilidade de delegação ou compartilhamento entre os entes das atividades de fiscalização, cobrança e inscrição em dívida ativa. Ou seja, o modelo foi feito para preservar a autonomia dos entes, mas, ao mesmo tempo, não gerar um sistema que possa ter que gere complexidade para os contribuintes no momento da fiscalização. E o Comitê Gestor IBS tem a função de coordenar essas atividades e de definir procedimentos para resolver eventuais divergências por ocasião da fiscalização. A cobrança administrativa segue de competência das administrações tributárias dos estados e municípios, a cobrança judicial e extrajudicial de competência das procuradorias dos estados e municípios, e o Comitê Gestor atua como coordenador dessas atividades, visando a integração entre os entes, inclusive com todas as informações disponíveis de forma centralizada para todos os entes. Então, ele tem essas atividades de coordenação. A estrutura do Comitê Gestor tem uma instância máxima de governança, que é o Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS. A partir daí tem a diretoria executiva, que terá um diretor executivo e 9 diretores, que são as diretorias que estão previstas ali naquele slide. E aí uma secretaria-geral, uma assessoria de relações institucionais interfederativas, uma corregedoria e uma auditoria interna. Mas a instância máxima de governança do Comitê Gestor é o Conselho Superior, que obviamente tem como competência tomar as decisões finais em temas estratégicos e de gestão superior, como eleger e empossar os titulares dos demais órgãos do Comitê Gestor, aprovar o regulamento do IBS e os atos conjuntos com o Poder Executivo da União, isso é importante. Como o IBS e a CBS têm a mesma legislação, a parte comum do regulamento, que é o grosso do regulamento, vai ter que ser aprovado por ato comum.
é propor e aprovar o orçamento do comitê gestor e aprovar o regimento interno do comitê gestor e outras com atribuições, mas a parte executiva tende a ser realizada pela diretoria executiva. Esse Conselho Superior ele é composto por 54 membros, sendo 27 representantes dos estados e do Distrito Federal, 27 representantes dos municípios e do Distrito Federal, sendo que nos 27 representantes, o que está previsto no projeto de lei complementar, 14 representantes eleitos com base nos votos de cada município e 3 representantes eleitos com base nos votos ponderados pela população dos municípios, todos com mandatos de 4 anos. Eu sei que esse é um tema que vai aparecer hoje aqui, o impasse que temos hoje na eleição do representante municipal do comitê gestor. Eu acho que esse é um tema que vai ser, infelizmente, algo que está ocorrendo, que estamos vendo que está ocorrendo nesse momento, mas eu espero que logo esteja resolvido esse impasse e que a gente consiga avançar na composição do comitê gestor. Bom, no caso dos estados, o representante do estado no comitê gestor é o secretário de Fazenda, tendo um suplente. No caso dos municípios, estão estabelecidos os critérios para que os membros, os representantes municipais, possam participar do comitê gestor, ou ser secretário de Finanças, ou ter experiência na administração tributária, ou cargos de chefia na administração tributária, e mais aqueles critérios normais de formação acadêmica, reputação, e não se enquadrar em critérios de inegibilidade. Bom, a eleição dos representantes municípios, a forma como está prevista são 14 membros proporcionalmente a um voto por município, 13 membros com os votos ponderados pela população e esses votos são as associações representativas de municípios, entidades nacionais de representação de municípios, podem apresentar chapas, precisam de ter um apoiamento mínimo ou de 20% dos totais municípios na chapa de 14, ou de municípios que representem 20% da população na chapa de 13, com pelo menos um representante de cada membro do país. E aí cada município só pode apoiar uma chapa, indicar um único membro titular ou suplente. No caso da chapa dos municípios, tem um titular e 2 suplentes. No caso dos estados, um titular e um suplente. Bom, aí tem os critérios para a instalação do comitê gestor. Como eu falei, nesse momento tem um pouco esse impasse por falta da eleição dos representantes municipais. Mas uma vez eleito o presidente do comitê gestor, que no início, no primeiro mandato, já está previsto, uma parte desses pontos que estão no projeto de lei complementar 108 foram levados para a lei complementar 214, para poder ter uma criação temporária em 2025 do comitê gestor, com os mesmos termos do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E o presidente eleito do comitê gestor vai comunicar o ministro da Fazenda e no início das operações do comitê gestor vai ter um financiamento da União, que será de R$50 milhões por mês em 2025, será de 800 milhões em 2026 e R$1 bilhão e 200 milhões em 2027 e 2028, que são recursos que serão transferidos, são financiados, será um crédito da União para o comitê gestor para o funcionamento inicial do comitê gestor até que comece a ser arrecadado o IBS. A aprovação dos comitês gestores requer, no caso dos estados, que a maioria dos estados e representantes de estados que representam a maioria da população aprovem as matérias. No caso dos municípios, a maioria dos representantes dos municípios. Bom, o comitê gestor está submetido às várias normas da administração pública em termos de licitações, de princípio de publicidade, tem toda a parte de gestão financeira, os relatórios são obrigados, e o comitê também, o projeto de lei complementar, define as penalidades relativas ao IBS. Do orçamento, como eu falei, tem essa destinação inicial, e o critério previsto no projeto de lei complementar é que, quando estiver operando em velocidade de cruzeiro, o comitê gestor vai ser financiado por 0,2% da receita do IBS, subtraído, isso é tirado da parte de cada estado, cada município, dentro do comitê gestor. O orçamento do comitê gestor
vai ser analisado pelos poderes legislativos dos entes representados, dos membros titulares do Conselho Superior. Se houver uma rejeição pela maioria absoluta dos poderes legislativos, então vale a última proposta que não tenha sido rejeitada, vão ser a fiscalização externa é feita pelo Tribunal de Contas do Estado-Município, do ente federativo de origem do presidente do Comitê Gestor do IBS, e o TCU vai fiscalizar o Comitê Gestor exclusivamente em relação aos recursos objeto de financiamento da União. Aí tem umas regras de transição na parte do financiamento. No fundo, está dizendo que vai ter 100% da receita do IBS em 2026, mas na prática a ideia é não cobrar IBS em 2026, só que exigir obrigações acessórias. E aí, em 2027 e 2028, quando o IBS vai ser cobrado com alíquota de 0,1%, 50% da arrecadação vai ser destinada ao financiamento do Comitê Gestor, só lembrando que essa arrecadação é uma receita adicional dos estados e municípios. Na verdade, quem está financiando isso é a União, porque isso é deduzido da parcela da CBS, da alíquota da CBS. E, a partir daí, tem uma transição de 2029 a 2032 para que o valor arrecadado seja equivalente a que, se fosse cobrado a alíquota cheia, uma alíquota de 0,2%. Já falei aí da parte da União. Bom, então isso é com relação ao Comitê Gestor, presidente. Com relação à distribuição da receita do IBS, a segunda parte, eu não vou entrar aqui porque é muito detalhe. Então, eu vou passar rapidamente, mas se alguém tiver interesse, essas tabelas que estão aqui, na verdade, são as tabelas que foram acordadas pelos representantes dos estados e municípios quando foi formulado o projeto de lei complementar 108, e que o texto do projeto complementar, na verdade, reproduz o que está constante dessas tabelas. Então, foi acordado como seria todo o processo de cálculo da parcela da arrecadação feita pelo Comitê Gestor, que pertence a cada estado e cada município. O princípio básico pertence aos estados e municípios o imposto incidente nas vendas que não geram crédito, porque se a venda gera crédito, o imposto pertence ao credor, à empresa que tem aquele saldo credor. Então, se, por exemplo, é um exportador, o imposto que foi pago relativo aqueles créditos do exportador fica retido no Comitê Gestor para poder ser devolvido ao exportador. E aquele que incide nas operações que não geram direito a crédito, ele é distribuído para os estados e os municípios, em função da alíquota de cada estado e município, que já que consta nos documentos fiscais. Esse modelo é possível porque no Brasil nós estamos muito avançados em termos de documentos fiscais eletrônicos, e aí tem as várias etapas. Calcula-se primeiro o que é uma receita inicial do ente, e aí tem várias características, porque tem regimes específicos, como, sei lá, serviços financeiros, em que a arrecadação ela é feita com base na margem, isso é recolhido uma vez, então aparece documento fiscal por documento fiscal, e todos os critérios de distribuição constam do projeto de lei complementar 108. Da receita inicial é feita alguns ajustes até chegar aquele item 7, que é a receita calculada com base na alíquota de referência, ou seja, não considerando o acréscimo ou decréscimo de alíquota feito pelo próprio ente. Com base nessa receita feita com alíquota de referência, é feita a retenção relativa à transição do sistema atual para o novo sistema. O resultado disso, depois dessas retenções da transição, devolve-se ou retira-se aquele montante que foi acrescido que foi deduzido ou acrescido em função de um aumento ou redução de alíquota pelo ente, chega-se a uma receita base, e a partir daí essa receita base, a parte que é retida para a transição federativa é distribuída em função dos componentes da receita de cada estado e cada município antes da reforma tributária, e tudo isso é feito depois. Todo o processo depois, em função do Fundo de Combate à Pobreza, em função do Fundeb, em função do próprio financiamento do Comitê Gestor e da cálculo da cota parte, busca reproduzir exatamente o que existe hoje, senador. Então, na verdade, o modelo todo é feito para que o resultado final da distribuição da receita, inclusive para financiamento da saúde, financiamento da educação, Fundeb, cota parte, etc. e tal,
reproduz aquilo que existe hoje. No caso da cota-parte, tem uma transição, cota-parte não, desculpe, do Fundo de Combate à Pobreza, definindo-se que no final dessa transição a alíquota destinada ao Fundo de Combate à Pobreza de cada estado e município será de no máximo 1%, mas partindo da situação atual e fazendo-se uma transição até chegar nesse ponto. Seja o resultado final da distribuição da receita, em termos de cada uma das destinações que existem hoje, é basicamente a destinação que existe hoje. Eu acho que é isso que eu queria colocar, senador. Isso, de novo, a mesma conta feita para os municípios. Eu queria agradecer o convite, peço desculpas que eu me excedi aqui no meu tempo, mas como era uma apresentação inicial, para ter uma ideia do qual é o tema que está discutindo hoje, essa parte da distribuição de receita é muito técnica, na verdade, é uma parte que as discussões são estritamente técnicas. A parte do comitê gestor, acho que o ponto fundamental do comitê gestor é falar o seguinte: o comitê gestor não é um órgão para, primeiro, não será um órgão super poderoso, é um órgão técnico. Segundo, ele não está lá para usurpar o poder dos estados e municípios, ele ele representa os estados e municípios atuando de forma integrada na gestão desse imposto que pertence aos estados e municípios. Sobretudo, é um órgão que tem basicamente competências operacionais e de gestão desse novo tributo. Muito obrigado, senador.